Olá, salmista, a graça e a paz de Cristo para você. Esse momento onde daremos continuidade à nossa série de estudos sobre a disciplina homilética, a arte, a ciência, a prática de comunicar o evangelho. E hoje, dando continuidade à homilética material, as instruções práticas para a exegese, onde isto faz parte desses preparativos fundamentais para uma melhor prédica, para uma melhor homilia, e desenvolver bem a mensagem bíblica. E antes de mais nada, nós temos que entender que nesse trabalho detalhado, de exegese, o aluno ele precisa se familiarizar com o texto escolhido. Assim como nós, quando conhecemos alguém, é impossível a gente conhecer alguém sem gastar tempo com ela, sem mostrar interesse por essa pessoa. Essa boa relação não surge de forma nenhuma do dia para a noite. Ela demanda tempo. Ela vai se desenvolvendo à medida que as partes interessam-se umas pelas outras, se comunicam, passeiam juntas, dialogam. Assim também é com o texto bíblico. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre o texto escolhido e buscar ter intimidade com ele, entendê-lo da melhor maneira, fazer perguntas para esse texto e assim realmente mostrar que esse interesse vai nos levar a termos uma melhor precisão para entender mais profundamente do que se trata. Então, meditar nesse texto, prestar atenção nas palavras, orar por esse texto, para que venha o Espírito Santo nos revelar qual é a intenção correta dele. Então, isso aí é muito necessário, essa intimidade com o texto. Então, a gente entende a importância de distinguir, em primeira instância, o contexto imediato e o contexto remoto de cada passagem. O contexto imediato é justamente as passagens que vêm antes e depois desse texto. As passagens que realmente dão sustentação, que vão realmente traçando uma linha tênue acerca daquilo que vai ser dito. Isso é muito importante. Isso aí é o contexto imediato, mas também tem um contexto remoto, que é justamente quando a gente vai falar, muitas vezes, do que aconteceu bem antes, talvez num capítulo antes, ou então até sobre o que o livro ele está falando, porque quando nós entendemos assim qual é o contexto desse livro, o porquê dele ter sido escrito, em que momento da história ele foi escrito, muitas vezes pode trazer luz, sim, para a passagem que você escolheu. Então a gente vê aqui que a palavra contexto, ela deriva de uma divisão natural, com e texto. Então é o que vem com o texto, considerando tudo que vem com o texto em frases anteriores e posteriores, como a gente falou aqui agora. Versículos anteriores e posteriores, capítulos anteriores e posteriores. E a gente tem que fazer perguntas a esse contexto. Como a passagem se relaciona com o material ao seu redor e com o contexto remoto? A gente tem que buscar entender isso de uma forma eficaz para que nós possamos entender bem do que o texto se trata. Outra pergunta que a gente pode fazer é como a passagem se relaciona com o restante do livro? Outra pergunta que a gente pode fazer é como a passagem se relaciona com a Bíblia como um todo. E por fim, a gente pode fazer a seguinte pergunta: como a passagem se relaciona com a cultura, o momento histórico e o pensamento teológico da época em que foi escrita? E eu queria aqui trazer para você um exemplo de um texto, no caso 3 versículos aqui, que eu creio que vai nos ajudar para iluminar aí nosso entendimento. É um texto que fica em Mateus, no capítulo 19, dos versos 13 ao verso 15, que diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. A gente vê esse texto aqui, um texto maravilhoso, onde Jesus ele vem aqui trazendo grandes ensinamentos acerca de família. E por que eu deduzo isso? Porque a passagem ela se relaciona e tem o seu contexto aqui mais imediato, falando acerca, primeiro, no comecinho do capítulo 19, falando acerca da questão do divórcio. Aqui Jesus vai falando sobre casamento, sobre a relação entre homem e mulher.
entre marido e esposa. E aqui ele vem falando sobre as questões, porque os fariseus chegaram e quiseram colocá-lo à prova. E Jesus aqui dando uma aula de sabedoria, ele chega e coloca algumas questões acerca de quando se é permitido, né, se divorciar. Aqui Jesus ele coloca falando acerca de imoralidade sexual, no caso o adultério, mas também colocando a possibilidade aqui de haver o perdão, porque se a gente for no capítulo 18, nós vamos ver que ele termina essa sessão falando que deveremos perdoar 70 vezes 7 todos aqueles que viessem a se arrepender. Então, mesmo havendo aqui, início do capítulo 19, uma possibilidade, né, de um motivo para se divorciar, ainda assim, Jesus ele nos ensina que se haver a condição de se perdoar, que assim o faça, porque, como diz também o Velho Testamento, né, lá em Malaquias, Deus odeia o divórcio. E logo após isso, é interessante porque vêm as crianças, famílias, possivelmente marido, esposa, levando crianças para Jesus abençoar. Então a gente vai vendo que é Jesus demonstrando esse cuidado com as famílias. O livro de Mateus ele é baseado, no caso, um evangelho escrito para judeus que esperavam o Messias prometido. Então, Jesus falando como o Messias, ele traz a instrução a todos os seus servos e servas, a todos aqueles que são povo de Deus, aqueles que acreditam no ungido de Deus. Então, a gente vê que a palavra de Jesus aqui, os ensinamentos de Jesus, eles têm que ter muito peso para aqueles que realmente confessam o seu senhorio. A gente vê também o desejo, né, em relação à Bíblia como um todo, que Deus tem de que a família esteja reunida, que a família esteja junta, né, recebendo as instruções da parte de Deus, e não só os adultos, mas também as crianças. A gente pode ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13, que diz assim: todos os homens de Judá, como suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então a gente vê que a família por completo é realmente um alvo de Deus, e não só simplesmente os adultos ou os mais velhos, de forma nenhuma. Até as crianças têm grande importância no reino, né, de Deus, no reino de Cristo. Então a gente vai vendo aqui também algumas coisas que nós temos que ponderar sempre, a questão da cultura, como eu falei aqui anteriormente, né? Como essa passagem se relaciona com a cultura, com o momento histórico, com o pensamento teológico da época em que foi escrita. Por quê? A gente vê que essa dificuldade que os discípulos de Jesus colocaram dessas crianças chegarem até Jesus era justamente porque as crianças elas não tinham nenhum tipo de valor na época de Cristo. Os religiosos daquela época, com certeza, eles não davam a devida importância nem para crianças e nem para mulheres, por exemplo. Então isso era uma cultura, isso era um posicionamento daquele momento histórico ali. Então entender isso faz com que nós tenhamos respostas de porquê, neste caso aqui, dos discípulos terem impedido dessas crianças chegarem até Cristo Jesus. Para você ver a importância que esses 4 passos aqui da homilética material, como elas dão amplitude ao entendimento da passagem. Nós vemos aqui também, em relação à exegese, agora, a questão da exegese linguístico-gramatical. É outro ponto que nós temos que ter um olhar assim, muito apurado, na verdade, de como se chegar ao texto. Diz aqui nosso material que, concluído o trabalho de preparação, precisamos expor o texto linguística e gramaticalmente. O que seria isso? Nós temos que buscar prestar bastante atenção nas palavras do texto, que cada uma delas tem como significado, a etimologia, né, a questão gramatical em relação ao texto, né, a frase em que ela está colocada. Para a gente poder fazer a seguinte pergunta:
pergunta, né, o que realmente está escrito. Então isso é importante, porque a gente vê que é necessário a gente ter uma boa tradução, né, do texto de seu original hebraico e grego. Quando nós temos essa tradução, quando nós entendemos bem essas palavras, nós podemos captar ainda melhor o que está sendo dito ali. E eu queria ampliar um pouquinho a nossa exposição do exemplo, no caso que nós estamos dando aqui, porque o texto que nós abordamos aqui em Mateus capítulo 19 é paralelo ao texto de Marcos capítulo 10, que vai falar da mesma passagem, porém com mais detalhes. Você vai ver isso no versículo 13 do capítulo 10 de Marcos, que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nela, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Então a gente vê aqui que tem uma palavra que é importante a gente realmente dar atenção, que é o indignado. Até então nós não tínhamos visto Jesus se indignar com seus discípulos. Só víamos Jesus se indignar com seus opositores, os fariseus, os mestres da lei. Mas aqui a palavra diz que Jesus se indignou. Aqui no grego, egnakten, que significa indignar-se. E se indignar aqui tem um peso muito grande. Jesus, quando repreendeu os discípulos, não repreendeu com palavras amáveis, com palavras doces, tranquilas, não. Ele deve ter falado muito duramente com os discípulos ali. Ele deve ter falado bastante sério com eles. E isso traz um realce muito grande à cena que aconteceu naquele momento. Então é por isso que muitas vezes traduzir, né, o texto, ver as palavras que estão ali e ver o seu significado são tão importantes. A gente vê também a importância, meus irmãos, do termo principal do texto, de como o dicionário também ajuda muito de você poder ter um dicionário bíblico com você, para a gente compreender a origem, né, o desenvolvimento, o significado bíblico e cultural, muitas vezes, de uma palavra. Então é importante que nós também usarmos essa ferramenta. Se você tiver condições, ter realmente bíblias de linguagem diferente, porque isso também fará toda uma diferença. Você subdividir a oração em seus componentes, tipo assim, você saber qual é o sujeito da oração, qual é o objeto da oração, a expressão principal da oração, e como isso tudo se relaciona com o restante dos versículos. Entender ali o que está se passando. A gente também observa as particularidades do texto, repetições de palavras, contrastes, as perguntas que o texto faz, não é, em si. O que aconteceu depois que foi respondido tudo isso? Quais são as afirmações? São coisas que nós temos que prestar atenção no texto. Diferenciarmos, né, os substantivos dos verbos, os advérbios dos pronomes, o que é uma voz passiva do que é uma voz ativa, e assim a gente compreende melhor o texto. E agora a gente passa para a exegese histórico-cultural. Essa é a tarefa exegética, né, que se faz em relação a colher, explicitar, né, os dados, as circunstâncias históricas, costumes, as tradições que se originaram, né, naquela cultura. Como eu terminei aqui de falar para vocês, a questão de entender nessa passagem que falamos aqui em Mateus 19, de como realmente ali as pessoas tratavam as crianças, como elas tratavam viúvas, mulheres. Então, quando a gente entende isso, a gente vê muitas vezes a dramaticidade de que a passagem expõe. Então, a gente tem que saber quais são as circunstâncias históricas e culturais para poder analisar e compreender melhor essa passagem. A gente pode ver nessa metodologia, né, da exegese histórico-cultural, podemos aqui pensar a respeito de alguns pontos. Primeiro deles, esclarecermos o pano de fundo histórico, né? A questão de como isso se deu na história, como isso chegou até esse ponto. Outro ponto também aqui, nós temos que traçar conexões históricas. Será que o texto relaciona-se com acontecimentos anteriores? A gente vai vendo aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que entender que vem
existe uma linha de ouro que vai permeando as passagens. Como eu falei anteriormente, eu vejo aqui Deus falando sobre família. Primeiro, o cuidado com o casal, depois o cuidado com os filhos do casal, até mesmo quando ele cresce, porque logo após essa passagem nós vamos ver um diálogo aqui de Jesus com um jovem rico. Então, é essa família que se une e se mantém, essa família que tem filhos que têm que serem levados com pressa aos pés de Jesus o tempo todo, para que eles venham aprender e serem abençoados dia após dia por Jesus. E depois esses filhos que crescem e que precisam realmente ter uma boa base para poder continuar servindo a Cristo da maneira correta. A gente vê aqui a questão de definir o lugar, a época do fato. A gente vê onde Jesus estava nesse momento. Aqui no caso, ele estava na Judéia. Explicarmos as tradições e os costumes, isso é importante. E observarmos a situação geográfica, tudo que estava acontecendo ali naquele momento. Outro ponto acerca da exegese, agora é a exegese teológico-pneumatológica. O que seria isso? Essa exegese, ela leva, a uma análise dos termos do texto de maneira teológica, bíblica, espiritual e doutrinária. A gente pode fazer perguntas, acerca dessa questão da exegese teológico-pneumatológica, que são: qual é o ensino ou mensagem dessa frase ou versículo? A gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Quais são as referências bíblicas que apoiam e confirmam esse ensino ou princípio? A gente vê que eu usei textos lá do Antigo Testamento para poder afirmar o desejo de Deus, de que todos que compõem a família, eles sejam abençoados, eles recebam a instrução, eles possam desfrutar da palavra de Deus, desde os mais novos até os mais velhos. Outro ponto seria: quais as afirmações bíblicas que explicam melhor o significado desse ensino? A gente saber, assim, que realmente Deus ele tem tomado conta do seu povo, e do seu povo por completo. O que deseja Deus expressar aqui? Essas são perguntas que nós temos que fazer. Em relação à exegese teológico-pneumatológica, nós temos que entender que o exegeta ele tem que depender completamente da operação e da direção do Espírito Santo. É por isso que temos que fazer sempre essa análise debaixo de muita oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para podermos entender. Em relação a isso, nós temos que buscar, nessa exegese teológico-pneumatológica, o esclarecimento dos principais termos em relação ao testemunho inteiro das Escrituras, determinar o cerne dos versículos, observar o indicativo da atuação divina, como Deus trabalha nisso, fazer as correlações do texto, à mensagem cristocêntrica. Nesse texto, por exemplo, Jesus ele está se colocando como quem? Ele está sendo aqui um sacerdote, levando aqui, orando pelas crianças e levando-as a Deus. Então, quando nós entendemos isso, como Cristo está colocado no texto, isso também trará uma luz e uma compreensão melhor. E por último, eu queria falar sobre a exegese auxiliar, que é a tarefa de utilizar de ferramentas secundárias, além da Bíblia, para aprofundar a compreensão dos versículos bíblicos, tais como versículos paralelos, chaves bíblicas, concordâncias, bíblias de estudo, dicionários, comentários, atlas bíblicos, entre outros. Então a gente fica por aqui nesse momento de estudo. E você que puder, faça desse conteúdo um conteúdo sempre de estudo, que você possa também compartilhar com outras pessoas. Você possa ajudar com que esse conteúdo venha a ser propagado, que você venha nos acompanhar aí no YouTube e que seja sempre uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, salmista.